Boa tarde a todos. Hoje é um dia muito importante para a nossa gestão, como prometido. São 9 meses de gestão. O que vai acontecer hoje seria uma obrigação de qualquer clube, principalmente do nosso, que a gente quer. A gente, desde a campanha, a gente preza uma lisura total, um compromisso com os corintianos, principalmente com vocês. Terão aqui profissionais, no qual nós escolhemos a dedo para poder fazer uma gestão profissional, que é o que a gente sempre prometeu também, sempre garantimos uma gestão qualificada, técnica e profissional. E é assim que está hoje o Corinthians. Peço desculpas, a gente tem erros e acertos. Dentro dos erros a gente está corrigindo. Buscamos as maiores receitas da história do futebol brasileiro. Isso mostra que o Corinthians está entrando nos trilhos novamente e, como prometido, o Corinthians está voltando a ser protagonista de novo. Terão aqui profissionais no qual vocês podem dirigir qualquer dúvida e eles vão responder. São profissionais técnicos, profissionais que estão nos ajudando muito a colocar o Corinthians de novo nos trilhos. Tá? Obrigado mais uma vez pela presença. Vai, Corinthians! Boa tarde a todos. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. Para cá? Ótimo. Deixa eu vir para cá. Aqui tá bom? É um prazer estar aqui com vocês. Muito orgulho de fazer parte dessa gestão. Sou novo aqui. Quando eu dei a primeira entrevista aqui, eu falei que eu precisava de um pouco de tempo para a gente fazer uma avaliação mais concreta e mais precisa do que a gente estava assumindo e quais os desafios que a gente tinha pela frente. Fizemos esse tempo, temos uma ideia muito melhor de todos os desafios e de tudo que a gente tem que fazer. Então, estou muito orgulhoso. Esse é o primeiro dia da transparência do Corinthians. A nossa ideia é que esse dia da transparência, vou só complementar aqui, seja a partir de agora semestral. Então, todo o fechamento de semestre, depois da apuração dos balanços e também das diligências contratadas. É importante frisar que esse material ele tem a diligência tanto da Ernst Young quanto da Álvares Marçal, além da própria contabilidade do Corinthians. Isso é muito importante a gente frisar. Então é um trabalho de 6 mãos, digamos assim. E a gente vai trazer uma situação aqui, vai trazer um cenário para vocês e depois vai contar um pouquinho de como a gente pretende endereçar todos os desafios que a gente tem pela frente. Então vamos começar um pouco a apresentação. A apresentação vai ter 3 partes, e a primeira parte eu vou tocar aqui, que é o balanço que a gente herdou de 2023, e o balanço também, obviamente, do primeiro semestre de 24, porque já acabou o primeiro semestre, e a gente está aqui também para prestar contas dessa gestão. E depois o resultado do primeiro semestre, onde o Fred vai apresentar, e tem uma participação também do Pantaleão, e depois a gente vai comentar um pouquinho do futuro do Corinthians e das iniciativas que a gente tem pensado, que a gente tem trabalhado, para que a gente enderece todos os pontos aí. Então vamos começar falando um pouco de uma coisa que é muito comentada, que é a dívida do Corinthians. Essa é a evolução da dívida bruta nos últimos anos, até dezembro de 2023. Então, em dezembro de 2023, esse é o valor que estava no balanço do Corinthians, uma dívida de 1.969 bilhões, e, recentemente, foram adicionados passivos fiscais que não estavam provisionados ou contabilizados, que são referentes ao passado, não são referentes a essa gestão atual desse ano de 2024. Então, são 220 milhões que em breve estarão sendo adicionados ao balanço, e que parte disso é uma dívida municipal e parte é uma dívida federal. Então, a dívida bruta, vamos falar bem claro isso, porque daqui a pouco tem uma discussão sobre dívida bruta e dívida líquida, a gente vai apontar aqui isso claramente. A dívida bruta do Corinthians no final de 2023 era de 2.189 bilhões. Aqui está a divisão da dívida,
entre parte onerosa, o fiscal não provisionado, o parcelamento tributário e a Arena, que é uma dívida do clube de 700 milhões. No oneroso, a gente tem fornecedores, empréstimos, parte do tributário vencido, obrigações sociais, imagens, que quando iniciou o ano tinha muitas imagens atrasadas dos jogadores, e outras contas e contingências também. Então, a Arena também compõe isso, e o parcelamento tributário, que estava, no começo do ano, em 591 milhões de reais. Aqui é muito importante a gente trazer esse slide, porque isso aqui mostra quanto da dívida do Corinthians, que foi herdada por essa gestão, vence nessa gestão. Então, a dívida que a gente assumiu de 2,189 milhões, ela tem 1,215 bilhões, que, se não tivesse atraso, e se a gente tivesse tudo sendo pago conforme, teríamos que pagar 1,215 bilhões de reais nessa gestão de dívidas do passado. Certo? E daí também a gente trouxe aqui a questão do contas a receber. Também tinha contas a receber. E as contas a receber estavam em 655 milhões, certo? Nesse triênio, o a receber era de 550 milhões, porém, desses 550 milhões, temos um PDD. PDD, para quem não sabe, é uma provisão de devedores duvidosos, que coisas que hoje a gente não acredita que vai receber, certo? De 178 milhões. Portanto, um fluxo a receber de 382 milhões. Isso significa que nessa gestão das dívidas do passado, o Corinthians tem a pagar 833 milhões de reais. E aqui agora a dívida de junho de 2024, certo? Passou-se um semestre e a dívida que era de 2,189 bilhões, hoje ela é de 2,311 bilhões, certo? Divididas entre oneroso, Arena e tributário. Tem um aspecto muito importante que a gente vai falar um pouco mais para frente, quando a gente for falar do resultado de 23 contra 24, né? Contando um pouco para vocês de como foi o primeiro semestre, que é muito importante destacar. A dívida ela aumenta 122 milhões de reais, correto? Só de juros da dívida herdada são 139 milhões. Então a dívida aumentou menos que os juros que incorreu no período. Então isso é muito importante destacar. E aqui, acho que é para a gente comentar, esclarecer sobre a responsabilidade da gestão. Porque tem muito se comentado, e principalmente essa semana, sobre a falta de responsabilidade do Corinthians em relação ao tamanho da dívida, em relação ao todo. Porém, quando eu e o Fred assumimos aqui, recentemente em julho, e junto com essa diretoria, a gente teve uma conversa com o Augusto e com o Fabinho, que a gente precisava de tempo para entender a situação do Corinthians, a gente precisava de tempo para ver onde estava, até para ver com mais clareza um fluxo de caixa de longo prazo. Porém, mesmo não tendo essa visão de fluxo de caixa de longo prazo e sabendo da situação do Corinthians de precisar de reforços e precisar melhorar na questão desportiva, a gente teve uma conversa com o Augusto e com o Fabinho, onde a gente deu a eles 20 milhões de reais para o Corinthians aumentar o déficit em 24. Ou seja, eu falei, vocês podem, somando a economia de custos com jogadores que saiam, mais as receitas com as vendas, menos os custos com os direitos econômicos, mais os salários que vão entrar em 24, a gente deu para eles que esse número aqui poderia ser menos 20 milhões. E agora, terminada a janela, a gente traz um superávit na janela de 39 milhões, onde o Corinthians esse ano está economizando 19 milhões
de quando a gente começou a janela de custos que a gente teria. Então, isso foi um trabalho feito em conjunto, onde a gente mapeava a cada nova contratação, a cada nova negociação, tanto a entrada do jogador como a saída. Foi um trabalho muito intenso para que a gente controlasse e tivesse no máximo os 20 milhões ali de adicionar no período de gastos a mais. E com o final da janela, a gente trouxe um superávit de 19 milhões. Acho que isso é uma parte muito importante de frisar, para mostrar que o Corinthians está sendo feito com muito planejamento e muita responsabilidade. Fred. Só se apresentar. Obrigada. Boa tarde a todos. Minha pergunta é para o Pedro especificamente. Você cita durante a apresentação algumas dívidas ali tributárias e também referente ao governo. E o Corinthians consta nessa lista da Procuradoria-Geral com uma dívida de 187 milhões de reais, não só de débitos tributários, mas também previdenciários e FGTS. Se o Corinthians já tem alguma ideia de como vai ser esse pagamento, esses débitos que constam estão em atraso, em aberto ainda, porque não foram feitos acordos, negociações. Se o Corinthians tem interesse em fazer essas negociações junto ao governo e se tem ideia de quando vai ser essa negociação. Obrigada. O que eu posso dizer é que essa dívida, a negociação já está, grande parte dela, em negociação com a PGFN. Então, sim, faremos o parcelamento e faremos a negociação e trataremos essa dívida em aberto muito prontamente. Boa tarde, Gabriele Lanza, do Corintiano Notícias. Eu gostaria de saber sobre o futebol feminino, sobre a venda da Tarciane, se ainda vai ser usado o valor da venda dela para novas contratações. Se jogadoras que não renovaram já existem conversa. E, se me permite outra pergunta, qual o projeto que temos encaminhado para o futebol feminino, já que no começo da gestão houve isso, de uma visita fora para novas instalações para o futebol feminino. Obrigada. O que a gente gostaria de falar hoje era mais sobre a transparência, mas você pode ter certeza que tudo que nós estamos fazendo, desde o começo da gestão, é estruturar cada vez mais o futebol feminino. É uma obrigação nossa, é um futebol vencedor, no mundo. Eu estive há pouco tempo na Europa, é um dos 3 times mais falados no mundo, é o Corinthians. E é uma obrigação dessa gestão, cada vez mais reestruturar o futebol feminino, assim como fizemos em janeiro, com a primeira pré-temporada do futebol feminino, coisa que nunca existiu. Fora isso, tem uma grande estrutura que a gente já está atrás para montar e em breve vocês saberão. Tá? Mas hoje a gente gostaria mais só de falar da parte de transparência. E uma outra ocasião, você pode ter certeza que o futebol feminino, fizemos a maior venda da história, e assim como estamos já trabalhando em termos de base também, que o futebol feminino hoje a gente está qualificando muito a base, e é essa estrutura que a gente quer dar também para o feminino, para que a gente possa, daqui para frente, ter grandes jogadoras também formadas em casa. Augusto aqui, Luiz Fabiani da Itatiaia, referente também às categorias de base, dessa vez do masculino. Foram 52 jogadores contratados, sendo que desses, 19 entraram em campo, uma taxa de mais ou menos 30% e quase 70% que não chegou a jogar. Você comentou numa zona mista que essas contratações foram feitas com parcerias e sem custo ao Corinthians, mas tem o caso, por exemplo, do Franco Delgado, que veio com o abatimento de um crédito de $100 mil na FIFA. Posto tudo isso, os jogadores vindo, não jogando, sem espaço, o Sub-20 já eliminado no Brasileiro, com chances de cair no Paulista e o calendário encerrar agora, como você convence o torcedor de que essas contratações foram feitas de fato com critério técnico e aprovação dos departamentos de captação? Existe um relatório onde vem captação, comissão técnica e coordenador. Depois passa pelo diretor e agora com um executivo de base, que é dentro do que nós sempre prometemos, qualificar, profissionalizar o Corinthians, que está sendo feito com pessoas técnicas. Existe toda essa avaliação. Enquanto diretor de base, na minha época, essas parcerias elas são justas, porque às vezes muitos hoje eu vejo críticas por aí. Mas esse jogador passou pelo Corinthians, poxa, o Corinthians não pegou.
Na nossa gestão não será mais feito isso. Por quê? Porque a gente dá oportunidade para todo mundo. E é isso que o Corinthians precisa ser feito, dar oportunidade para todos. Se vai dar certo lá na frente, a gente não sabe, mas você tem a obrigação de dar oportunidade, que é assim que fazia na época da minha gestão, na minha categoria, que foi vencedora. Os maiores títulos do mundo nós conquistamos, inclusive a Copa do Brasil em 114 anos. É o único título que tem da Copa do Brasil, foi na nossa gestão, justamente por isso, porque a gente dava oportunidade para todos. E essas contratações, como eu disse, são parcerias. Existe o custo do Corinthians de manutenção, é claro, mas é um custo mínimo que vale a pena sempre correr esse risco, porque um que dá certo se paga todos. Está aí o caso do Wesley, está aí o caso do Bidon e outros que virão com certeza. E esse fator foram só 17 até agora para campo. Quando chega um atleta aqui no Corinthians, eu me lembro que na minha gestão, nós demos oportunidade para um atleta 9 meses. Por quê? Porque ele chega aqui às vezes igual e ele tem um tempo de evolução. E não é fácil você chegar aqui, um garoto, vestir uma camisa do Corinthians. Ele tem um tempo de adaptação. Então, é aquela história. Mesmo no profissional é assim. Quanto tempo, lembra o Rodriguinho, quanto tempo demorou para dar certo? E alguns outros atletas no profissional, quanto tempo ele demora para dar certo? Porque essa camisa é pesada. Não é fácil jogar no Corinthians. E ainda mais um garoto que chega, às vezes, humilde, ou um garoto que chega de um outro país, ou um garoto que chega de outro estado, vestir uma camisa dessa é pesada. Então, ele tem um tempo de adaptação. Então, nós vamos entender todo esse histórico mais para o final do ano que vem, que é isso, que é a obrigação do Corinthians e a obrigação minha como presidente, que exigi desde o começo, dar oportunidade para todos. E dentro dessa contratação, você pode ter certeza que 2, 3 vingando é a nossa necessidade e é o que pagará todas essas despesas, ainda sobrará muito mais. Aqui do lado esquerdo, Ricardo X, central do Timão. Minha pergunta é para o Fred. Boa tarde a todos. Fred, diante da situação financeira do clube, qual foi o motivo da contratação de outra empresa de comunicação, considerando que já temos um departamento qualificado? Foi uma indicação sua? Além disso, a base contratou influências para a comunicação, algo fora da expertise do diretor e dos contratados. Por que essa ingerência e qual é a visão estratégica para a base e retorno financeiro desses investimentos? Bom, você está fazendo uma avaliação, né, da nossa área de comunicação, que eu respeito, mas na nossa avaliação, a nossa área de comunicação precisa melhorar muito, principalmente no que diz respeito à estratégia e integração. Integração de todas as áreas do clube, mas para isso é preciso de liderança e qualificação. Na nossa avaliação, a nossa área de comunicação precisava ser melhorada e foi isso que nós fizemos de comum acordo com toda a gestão do clube. Vamos aguardar, né, cenas dos próximos capítulos. Todo mundo aqui tem meta e tem objetivos e te garanto que daqui a pouco você mesmo vai estar reconhecendo que a gente evoluiu muito nesse sentido. Boa tarde, Lívia Camilo, do All Sport. Minha pergunta vai para o Fred e também para o Pedro, sobre a LFU. A importância da pauta, né, da assinatura desse contrato por direitos de transmissão levanta também a questão da anuência do CORE, né, que é uma necessidade prevista nesse Estatuto do Corinthians. Esse contrato, esse pacote de contrato já passou pelo CORE, né, haveria uma reunião extraordinária para analisar, uma vez que só a análise da apresentação, a primeira apresentação da LFU havia passado pelo Conselho de Orientação. Então, esse contrato já foi analisado pelo CORE, essa é a primeira pergunta, e a segunda é saber se isso já está aí nesse pacote de próximos planos, contando com esse dinheiro que vem dos direitos de transmissão. Obrigada. Eu, para ser sincero, não conheço o estatuto que nem você. Eu não sei exatamente o que determina o estatuto nesse caso específico, porém, com certeza, se está no estatuto, a gente vai fazer a aprovação e vai passar, e na hora certa, na hora que terminar o pacote completo, porque é um pacote de toda a negociação, e são várias negociações com vários players diferentes. Então, acho que na hora certa a aprovação vai ser feita e vai ser encaminhado dentro de todo o estatuto, dentro do jeito que tem que ser, com certeza. Tudo bem? Boa tarde. Vinícius Cascone, secretário-geral do Corinthians. Na verdade, o que passou no CORE, no primeiro momento, foi a proposta estabelecida inicial da Liga. Isso foi aprovado numa reunião extraordinária do CORE, por unanimidade, inclusive, é importante deixar claro, porque realmente o contrato era muito mais vantajoso do que a outra proposta que estava na mesa.
Importante deixar claro que a gente trabalha com propostas e não com boatos, né? Então, muita gente especulou naquele momento sobre o boato de uma outra proposta, mas essa outra proposta não chegou, né? Que cobria, né, a proposta da LFU. Evidentemente que a LFU foi ao mercado para captar, né, interessados em contribuir com o bloco LFU da venda de direitos. Quando a gente receber, finalmente, o retorno da LFU dessa arrecadação, evidentemente que nós vamos informar o CORE, né? Mas não é necessária uma nova aprovação, porque já foi aprovado pelo CORE, né, o contrato com a LFU e a autorização para que ela pudesse captar, evidentemente, no mercado, né, os direitos televisivos do Campeonato Brasileiro. É importante deixar claro que nós não estamos tratando dos outros direitos das outras competições, exclusivamente do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029. Então, isso é importante a gente ressaltar, que os demais campeonatos, Campeonato Paulista, eventualmente Copa do Brasil, eventualmente Sul-Americano, eventualmente Libertadores, são direitos televisivos que são negociados à parte. Olá, fiel. Igual hoje estou brava. Pronto. Lá vem mais um querendo subestimar o Corinthians, né? Agora o tal do Mauro César acha que é fácil assim eliminar o Timão na semifinal da Copa do Brasil. Parece que o Flamengo já ganhou o jogo antes de pisar no campo. Falar que se o Flamengo não passar será um vexame. Me poupe. Esquece que esse time que ele chama de inferior é o Corinthians, o maior campeão do século, a maior torcida do Brasil, a fiel. Jogamos com raça, jogamos na emoção, sim, mas é essa paixão que move o time e nos leva longe. Para quem acha que futebol é só técnica, tá esquecendo a alma que colocamos em campo. Pode vir o Flamengo com todos os reforços, com ou sem Pedro, que quando o Corinthians entra em campo, é na base da superação. Quero ver o Flamengo segurar a pressão na arena, com o caldeirão fervendo. E se acham que vai ser fácil, podem se preparar para a realidade bater de frente. Aqui não tem time que se entrega, aqui é Corinthians. E se tem algo que a história já mostrou é que a gente vira o jogo, surpreende, cala a boca de quem duvida e segue em frente. E mudando de assunto, coitado do nosso Thales. É realmente triste ver um jogador como Thales, com tanto potencial e talento, ter que lidar com uma situação tão dolorosa. Ele está se entregando completamente, lutando contra a dor no ombro, mas às vezes o corpo simplesmente não permite. É frustrante, especialmente em um momento tão decisivo, com uma final importante à vista. Sabemos o quanto ele queria estar em campo, ainda mais por ser uma peça tão valiosa para o time. Mas ao mesmo tempo, é compreensível a decisão de poupá-lo para evitar agravar a lesão. A sensação de impotência em momentos como esse é devastadora, tanto para o jogador quanto para os torcedores que vibram com ele.